Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, Ele vai nos dizer que nós devemos nos voltar para Ele como estamos. Não precisa estar pronto. Vai do jeito que está. Capítulo 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar que vocês passarão a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: O que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança. E essas pedras estão ali até os dias de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, que corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais: O que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Nós precisamos criar símbolos que lembrem aquilo que Deus fez. Nós não temos, quer dizer, agora não tem mais, né? Álbum de fotografia. Mas agora tem lá o Instagram, o TikTok, onde a gente registra tudo aquilo que é agradável para nós. Tudo que nós queremos registrar como memória. Por que não fazemos mais isso com as coisas de Deus? Nós precisamos ter recursos que nos façam lembrar quem Deus é, porque nós vivemos sim o extraordinário de vez em quando, mas quando a gente entra na rotina, a gente esquece rapidamente aquele Deus da promessa, aquele Deus que garante a vitória, aquele Deus que nos sustenta, nos ensina, nos guia. A gente esquece. E se a gente esquece, a gente não passa para os nossos filhos.
para as próximas gerações, precisamos criar recursos que nos façam lembrar quem Deus é. Capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais tinham jurado ao Senhor, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até os dias de hoje. Porque Gilgal, em hebraico, soa parecido com a palavra remover. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram o fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achavam em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E assim fez Josué. Que coisa linda, hein? Deus retoma o rito da circuncisão. Quando ele faz isso, e olha só que coisa assim, forte. Eles estavam ali prestes a entrar em Jericó. Os inimigos já sabiam que eles estavam prontos para atacar. Estavam com medo, já tinham recebido todas as notícias. E ali naquele cenário, Deus manda circuncidar todos os homens. Mas você lembra que lá em Gênesis, nós vimos uma história em que todos os homens foram circuncidados para que eles fossem destruídos, porque quando os homens são circuncidados, eles passam por um tempo de recuperação. Eles ficam machucados, eles ficam sentindo dores, eles precisam cicatrizar. Não é uma coisa que você circuncida num dia e no outro dia está pronto para a guerra, não é assim. E olha que coragem de Josué, olha que ousadia de Josué, circuncidar todos os homens ali na porta da batalha. Circuncida todos os homens, porque eles precisavam voltar para a aliança do Senhor.
estar de acordo com a vontade de Deus era mais importante do que estar pronto para a guerra naquele momento. É muito incrível esse nível de obediência, porque nós ficamos com medo. Se Deus nos mandar circuncidar na porta da batalha, a gente vai questionar a Deus, vai dizer, mas Senhor, tu me trouxeste até aqui. Agora tu está querendo que eu fique machucado? Agora tu está querendo que eu fique incapaz de vencer uma guerra? Se eu fizer isso agora, meu inimigo vai me derrotar. Somos incapazes de crer que aquele momento ali em que Deus nos para e que nós paramos para nos consagrar a Deus, para fazer a vontade dele, Ele continua lá garantindo a vitória. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, nem digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser: gritem, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes se levantaram de novo à arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao Senhor: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá,
com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, da casa do seu pai, e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Você já parou para pensar quantas coisas improváveis Deus nos pede para fazer antes de entregar a vitória? Tantas coisas que parecem que vão atrapalhar o plano, mas que na verdade fazem parte do plano. Por que o povo precisou, durante 6 dias, rodear a cidade uma vez? Por que no 7º dia eles rodearam 7 vezes a cidade, em silêncio? Isso faz algum sentido? No que isso contribui para a vitória? Eu vou te responder. Na obediência, na confiança, na atitude de acordo com o que Deus orienta e não com o que nós queremos, pensamos, aprendemos ou nos preparamos para fazer. Às vezes Deus nos coloca no nosso lugar e não usa as nossas habilidades para mostrar que Ele é Deus, que a nossa vitória é por causa dele, não por nossa causa. Isso não é extraordinário? Isso não ajuda a gente a refletir sobre como estamos o tempo todo tentando resolver as coisas com as nossas próprias mãos, enquanto Deus está dizendo: continue rodeando a cidade, porque na hora que eu mandar você gritar, naquela hora somente, você vai conquistar a terra. Incrível, né? Mas eu quero finalizar esse texto falando sobre Raabe. Raabe nos ensina a nos voltarmos para Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ela não estava pronta, ela não tinha se convertido, ela não tinha feito nenhum ministério, ela não tinha ido ainda ao templo, ela não tinha talvez nem se arrependido, mas ela se voltou para o Senhor. E ela nos ensina que nós devemos ir para Deus como estamos. Muitas vezes a gente fica adiando, dizendo que não estamos prontos. Não estou pronto, não, eu preciso mudar isso, mudar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E aí sim eu vou ter uma vida cristã. Não, é agora, do jeito que você está, até aquele momento de Raabe ser resgatada, ela ainda era chamada de prostituta. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a palavra diz que daquele dia em diante, ela passou a viver no meio de Israel, Deus mudou a história daquela mulher. Ela passou da prostituta para aquela mulher que ajudou o povo de Israel a vencer aquela batalha. É assim, é de um extremo ao outro, do dia para a noite. Esse é o nosso Deus. Isso é o que Ele é capaz de fazer e quer fazer por nós. Amém?